Fala pessoal, Fábio Nerdhouse aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre some, any e nothing, tá? Na verdade, some, any e o nothing, ele vai servir como base também para outras, para outras estruturas gramaticais, porque quando a gente vai, por exemplo, aprender sobre some, a regra de something, a regra de somebody vai ser a mesma. Any, anything, anybody, mesma regra, tá? Nothing, nobody, mesma regra. Então, só relembrando aí com relação ao vocabulário dessas palavrinhas. Então, some pode ser algum, alguma, any, nenhum, nenhuma, em tese, já vou explicar por quê, tá? Nothing, nada, nenhuma coisa também. Quando a gente fala somebody, a gente está falando alguém, Anybody, ninguém também, entre aspas, já vou explicar por quê. Nobody, ninguém também, Quando a gente vai falar de something, é alguma coisa, algo, anything, nada, nenhuma coisa, também entre aspas, e nothing, mesmo esquema do que eu já tinha falado, é no sentido também de nada, nenhuma coisa, whatever, tá? Mas o que acontece com essas palavrinhas aí? A gente acaba fazendo muita confusão justamente por causa desse anything, porque na maioria dos livros, didáticos, a gente tem que perguntar com o anything. Repetindo, na maioria dos livros didáticos. Então, vou dar um exemplo, tá? Como é que a gente vai usar um e o outro aí? Para frases afirmativas, para dizer que existe alguma coisa, alguém, whatever, eu vou falar um exemplo. Vamos lá. There is somebody there. Tem alguém lá. There is somebody there. Tá bom? Então, ó, frase afirmativa, verbo to be na afirmativa, E na sequência eu tenho aí o somebody, tá? Se eu fosse falar que não tem ninguém lá, olha, eu ia falar there is not anybody there. Ó, there is not anybody there. Quando eu uso any, tá? Seja em qualquer vertente, seja anybody, seja anything, ou só aí mesmo o any, tá? Ele sempre precisa de uma estrutura gramatical negativa. Então, nesse caso, eu estou usando uma estrutura com o verbo to be, vai ficar isn't nesse caso, tá? Se eu fosse usar no presente simples, ia ficar don't. Deu para entender? Legal. Para usar o nobody, eu vou ter uma estrutura afirmativa com o nobody falando que é uma sentença que, no caso, não tem ninguém lá. Um exemplo, vamos lá. Então, tipo, ficou meio confuso isso, mas vai ficar melhor no exemplo. Olha só. There is nobody there. Ó, eu não coloquei there is not, eu coloquei there is nobody there. Porque eu preciso da estrutura afirmativa, porque o nobody, ele já tem aí a carga específica para significar o que ele precisa significar. Então, na tradução vai ficar, não tem ninguém lá. Deu para entender? Beleza. Mesmo esquema para qualquer outra gramática que você for usar, A gente está usando a gramática com o verbo to be, por isso que está assim. Beleza? Vou dar um exemplo agora com uma outra gramática. Vamos falar agora com o simple present, tá? Então vamos lá. I need to do something. Eu preciso fazer alguma coisa. I don't need to do anything. Eu não preciso fazer nada. I need to do nothing. Vai continuar como eu não preciso fazer nada. Tá bom? Deu para entender? Aí eu usei com a estrutura do simple present. Por isso que aí agora eu usei o auxiliar de outra forma, no caso o auxiliar do, ou o verbo simplesmente lá conjugado bonitinho no presente. Beleza? Agora vamos falar o que dá a confusão maior aí para esses três, que é a questão da gente usar o N para pergunta, tá? Como eu disse no começo do vídeo, a maioria dos livros didáticos trazem aí a ideia de que nós precisamos perguntar com N. E esse N, ele assume a tradução que o some teria. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu vou perguntar assim, tem alguém lá? Eu vou perguntar, is there anybody there? Is there anybody there? Tá vendo? Perguntei, fiz a pergunta aí, com o there is, no caso, que a gente faz a inversão para fazer a pergunta. E eu perguntei com anybody. A tradução vai ficar, tem alguém lá? Então ele assumiu a tradução do somebody que a gente tinha aprendido ali no começo do vídeo. Isso acontece por quê? Porque
ele vai ter uma tradução quando a gente usar a estrutura negativa da gramática que a gente vai usar, então isn't, aren't, don't, whatever, né? Independente da gramática que você for usar com anything, mas quando você for perguntar, esse N ele vai ter uma outra tradução, uma outra forma, tá? Para a gente conseguir adaptar aí o significado da frase em si. Deu para entender? Legal? Poxa, mas tá errado se eu for perguntar com some? Ah, is there somebody there? Tá errado? Cara, de verdade, não tá errado, eles vão te entender normalmente. O que eu tô falando é o seguinte, gramaticalmente, na maioria dos livros didáticos que a gente tem, eles vão falar que o correto é você fazer essas perguntas com o N. Então, se a gente for falar mais da gramática normativa, seria o mais comum, tá? Mas se você gastar aí uns minutinhos para assistir uma série em inglês, um filme em inglês, ouvir algumas músicas, você vai ver que é muito comum, tá? Eles perguntarem com some também, tipo, porque todo mundo vai entender, como eu disse, né? Lembrando que uma coisa que a gente procura sempre falar para vocês, que a gente procura sempre mostrar para vocês, é que o inglês, ele precisa ser falado. Todo mundo erra em algum momento. Todo mundo vai esquecer como conjugar um verbo muitas vezes, vai esquecer de usar um auxiliar muitas vezes para fazer uma pergunta, o que é comum. A gente fala o tempo todo o português errado, né? É um errado que faz com que os outros não entendam? Não, a gente simplesmente não usa, né, a gramática normativa o tempo todo do jeito certinho, conjugando tudo bonitinho, quando a gente está falando com as pessoas no dia a dia, tá? O mais importante é a comunicação. Lógico, você falar certo, você escrever certo, é muito bom, é excelente, é isso que a gente tem que buscar, né? Sempre tentar buscar melhorar, mas a gente sempre aprende um pouquinho mais. Um filme que você assiste, uma lição que você faz, né? Tudo vai fazer com que você vá desenvolvendo isso de uma maneira muito saudável e muito bacana. A ideia que a gente nunca sabe tudo é extremamente importante. E a ideia que a gente vai aprendendo devagarzinho, dia a dia, também é algo importante, muito importante para a gente lembrar, né? Não deixe de tentar conversar quando você tem a oportunidade de falar com alguém. Não deixe, né, de tentar expressar a sua ideia só porque você não está lembrando se você tem que usar o some ou o N para fazer uma pergunta ou para falar alguma coisa, né? Então, esse é o principal, tá? Esse é o principal tema. Sempre procurar praticar, falar. A regra é importante? É sim, tá? E os vídeos estão aí para isso, para tentar ajudar também um pouquinho com essa coisa toda da regra normativa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, deixa aí nos comentários, a gente vai fazer o possível aí, né, para, né, atender vocês, tirar as dúvidas de vocês. E vocês sabem aí, né, a gente já falou em alguns vídeos, a gente está aí, né, procurando trazer mais coisas de tech, novos vídeos de dicas. E se vocês tiverem aí, né, alguma coisa que vocês querem ver, querem ver, ficou estranho, né? Que vocês queiram ver, tanto de tech, quanto algum tema específico para uma dica ou para uma aula de inglês, coloca aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para atender o quanto antes, tá bom? Galera, dá aquele joinha, curte aí, compartilha os vídeos que ajuda demais aqui o canal e a gente fica super grato, tá bom? Galera, thank you again, bye bye!